Tá sem som. Agora sim. Boa noite a todos, graças a Deus, estamos bem, estamos ótimos, agradecidos a Deus pela semana e mais um privilégio para nós estarmos aqui para essa jornada, onde estamos estudando o livro História da Redenção. Muito bem. Então, vamos dar início, pastor. Já temos 8 pessoas. O Tiago já está gravando. Okay. Só para o pessoal entender, o Tiago está nos ajudando muito, né, pastor? Fazendo as gravações. A semana passada ele gravou, ficou perfeita a qualidade, né, pastor? E fica registrado ali para quem quiser estar acompanhando os comentários. Isso. É muito bom, muito bom. Muito bom. E o pastor deu a liberdade para colocarmos no público. Eu não tive tempo essa semana, mas assim que o Tiago colocar esse segundo agora, ele já vai colocar o primeiro como público, e aí nós temos condições de deixar para mais pessoas assistirem, tá bem? Maravilha, maravilha. Deus nos ajude aí, que muitas pessoas tenham acesso a esse material que é maravilhoso. Podemos, então, iniciar? Acredito que sim. Hoje parece que nós temos visitas, o Guilherme hoje conseguiu entrar, a Kátia. Eu não me recordo, a Eunice, eu acho que estava na primeira, né, Eunice? Dá um sinalzinho aí. Dá um sinalzinho sim. positivo, assim. A Eunice estava ali Feliz também. sábado. Eu estava assim. Aí peço perdão que na sexta não deu para mim entrar por causa da chuva, cheguei atrasada. Nossa, mas o importante é que chegou, né? Cheguei hoje, amém. Graças a Deus, isso aí. O Guilherme, pelo jeito, o Guilherme está na rua, Gui? Está na rua? Está em casa? Está em algum lugar. O Guilherme está em algum lugar, não dá para ver. A Kátia Cordeiro entrou hoje, muito bem. Estou chegando do colégio. Oh, que bom. Graças a Deus, Gui. O importante é chegar, que o Senhor Jesus abençoe. E olha aí, hoje tem bastante pessoas aqui, graças a Deus. Então vamos, pastor, escolhe aí quem vai fazer a primeira oração para a gente. Irmã Nice, ore por nós, por gentileza. Eu? Sim, pode orar. Tá bom. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por mais um sábado na tua santa presença. Queremos agradecer pela semana, pelo cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade. Que o Senhor abençoe esse estudo, que é tão importante para nós nos dias de hoje. Abençoe o pastor e que, através do Espírito Santo, ele possa nos ensinar a cada dia a andar sempre na tua presença e a fazer sempre a tua santa vontade. Amém. Abra os nossos ouvidos, nosso coração, para que nós possamos ouvir os teus conselhos, meu Pai, e que possamos atender, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e o Senhor sempre nos aconselha através da tua santa palavra. Amém. Que nós possamos ouvir a tua voz nessa noite e abrir os nossos corações para aprender mais de ti. São bênçãos que te pedimos, não que haja mérito em nós, mas é pelos méritos do teu Filho Jesus que nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigado pela oração. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos, então, agora já estudamos 5 capítulos, o tempo passa rápido, né? Chegamos ao capítulo 6 da história da redenção, vamos estudar o capítulo 6 e o capítulo 7, né? O capítulo 6 tem como título ali Sete e Enoque, né? E este capítulo, naturalmente, ele está baseado no capítulo 4 de Gênesis, do verso 25 até o capítulo 6, verso 2, né? Então, aqui nós temos, se você quiser deixar aí a sua Bíblia aberta, né? Aliás, irmãos, é o capítulo 5, né? Isabela, eu acho que eu fiz confusão. É o 5, aliás. Eu estou mais adiantado aqui. É verdade, é o 5, Caim e Abel.
Depois nós vamos estudar os 6. Eu só adiantei um aqui. Mas o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 5 e 6. Agora nós vamos, capítulo 5 fala sobre Caim e Abel, e esse capítulo está em Gênesis de 4, de 1 a 15, tá? Muito bem, meus queridos. Então, veja, quando chegamos aqui a esse relato, né, essa história, aqui nós começamos a observar, até aqui nós estudamos e falamos bastante sobre a queda, né, sobre o pecado, o que havia ocorrido ali com o casal, né? Eles transgrediram os mandamentos de Deus, o pecado entrou no mundo, e agora o casal, eles foram expulsos do Éden, e, por sua vez, agora, eles começam a viver uma vida totalmente diferente daquilo que foi o ideal de Deus para a humanidade, né? Porque agora eles estão sujeitos ao pecado, às tentações, e também passam a ter uma natureza pecaminosa. E agora nós vamos ver aqui, e essa história ela é muito interessante, e nós temos que entender esses primeiros capítulos da Bíblia, especificamente o livro de Gênesis, porque daqui parte toda a história se repete ao longo da Bíblia. Então, aqui nós temos a história de dois irmãos, filhos, né, de Adão e Eva. Caim fora o primeiro filho, o segundo foi Abel, né? Depois você tem aqui, nós vamos estudar ainda quando Abel é assassinado, vem Sete, né? Então, aqui começa a história mostrando agora os resultados do grande conflito, né? Então, o que acontece agora é Deus, ele havia instruído Adão sobre o plano da redenção. E Adão agora, como eles foram expulsos do Éden, eles iam até a porta do Éden, e ali eles levantaram um altar, e no altar eles ofereciam o sacrifício, porque Deus assim orientou Adão e Eva que o plano da redenção ele iria ocorrer dessa forma, e todos os filhos de Deus eles iriam oferecer sacrifício, e este sacrifício ele apontava para o sacrifício de Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, agora, eles vão agora oferecer sacrifício, tanto Caim como Abel. Eles vão até a porta do Éden oferecer sacrifício. E aqui começa todo o desenrolar do grande conflito na Terra. E se você leu com bastante atenção esse capítulo, você vai perceber alguns detalhes ali importantes, né? Então, eles deveriam levar sempre as primícias, né? O primeiro animal, os primeiros frutos, tudo aquilo que Deus orientava. Neste caso, nessa instrução que Deus havia dado, a primícia aqui seria o primeiro animal, aquele primeiro animal, aquele mais perfeito, mais robusto. E esse animal seria sacrificado e ele seria oferecido como sacrifício no altar, né? Então, o que acontece agora? É assim, não só eu quero ficar falando aqui, você também, a qualquer momento, você pode participar. Basta que você aí levante aí essa mãozinha que tem aí, assim, que um está aqui no meu, tá? E você pode estar participando. Tá vendo aí do lado ali nas reações, tem lá, levantar a mão.
Aí você levanta a mão e você pode estar e deve participar conosco aqui. Não é uma pregação, não é um sermão. É uma classe, a gente pode participar. Se você quiser abrir a sua tela aí, tá bom? Fique à vontade, abre a sua tela, a gente vê, a gente bate papo, né? Fica melhor assim, ok? Então, notem. Então, foi agora, eles vão diante de Deus oferecer o sacrifício. O que aconteceu aqui agora? Alguém gostaria de comentar essa parte? O que aconteceu em relação ao sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim? O que o capítulo registra ali? Que o Abel... eu já fui falando, o Anderson falou assim, levanta a mãozinha, eu já fui logo falando, desculpa. O Abel, ele fez do jeitinho que Deus pediu, né? A gordura do animal, tudo bonitinho. E o Caim, ele não fez do jeito que Deus pediu, ele fez do jeito que ele achou que seria o melhor, né? Exatamente. Ele é interessante que quando você tem um comentário paralelo, eu estou estudando os dois, porque os capítulos são alternados, do Patriarcas e Profetas e História da Redenção, e num comentário que é do mesmo capítulo, né? Olha que interessante aqui, diz assim, ó, Caim obedeceu ao construir um altar, olha só isso aqui, ó. Caim obedeceu ao construir um altar, obedeceu a trazer um sacrifício, prestou, porém, apenas uma obediência parcial. A parte essencial, o reconhecimento da necessidade de um redentor, ficou excluída. Está vendo aqui, ó? Então, veja, o que você entende com isso que eu li aqui? Alguém queria comentar? Vou ler de novo aqui, ó. Preste bem atenção. Caim obedeceu ao construir um altar, obedeceu a trazer um sacrifício, prestou, porém, apenas uma obediência parcial. A parte essencial, o reconhecimento da necessidade de um redentor, ficou excluída. E aí? Como é que fica isso? Obediência parcial? Alguém queria comentar? A irmã Eunice está com a mão erguida. Eu não sei se é para esse mesmo queria comentário. comentar também, irmã Eunice? A senhora levantou a mão? Eu acho que ela está sem o áudio. Eu acho que a imagem paralisou a dela. O sinal está caindo. Então eu vou fazer um comentário, pastor, usando o próprio texto do História da Redenção, porque tem uma parte aqui na página, meu livro é esse aqui, né, para quem está acompanhando. Sim. Na página 38, que é logo no início, ele diz assim, ele não estava disposto a seguir estritamente o plano da obediência. Procurar um cordeiro e oferecer com os frutos da terra. Então, assim, ele não estava querendo fazer tudo. Então, hoje a gente também faz isso, né? Vou fazer parte. Porque, nem tudo. Deus sabe que Deus sabe que eu preciso fazer tal coisa. Então, eu vou fazer só parte. Porque Deus sabe, Deus conhece minha necessidade. Deus sabe. E a gente fica dando desculpa, e acaba que a gente não faz tudo estritamente, né? Não obedece estritamente como Deus pede que a gente obedeça. E aqui tem um ponto também, né? Porque a parte essencial, ela não foi cumprida. Qual que era a parte essencial aqui? Ele armou o altar, ele trouxe o sacrifício, não o cordeiro, mas ele trouxe os primeiros frutos que ele colheu ali na sua plantação, porque ele era lavrador, né? Agora, qual é a parte essencial dessa adoração que eles foram fazer na porta do Éden? Não era... Só eu quero falar. Eu vou falar isso e não falo mais. Não era levar o cordeiro, porque o cordeiro representava Cristo. Por Exatamente. Isso, o cordeiro, porque não era qualquer oferta, era porque ali tinha a representação de Cristo. Reconhecer a necessidade de um Salvador.
E olha que ponto aqui, isso daqui agora vai por toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Desde a queda, desde os nossos primeiros pais, agora chegou para os filhos. Reconhecimento de que necessitamos de um Salvador. A pessoa pode fazer ela pode seguir qualquer religião, qualquer igreja, cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas o que nós estamos aprendendo aqui, que é ideal, você seguir aquilo que fora apontado por Deus. Deus indicou esse sistema. Quando Deus indica algo, quando Deus instrui, orienta, se o ser humano quer salvação, ele deve seguir as instruções de Deus, senão não há salvação, né? Então, esse ponto aqui é extremamente importante, porque, segundo a aparência exterior, sua religião era a mesma até certo ponto, dos dois. Mas, além disso, a diferença entre os dois era grande. Por quê? Gostaria que alguém lesse para mim Hebreus 11, verso 4, que diz ali. Eu acho que o vídeo da irmã, a irmã Eunice conseguiu voltar, pastor, já está se mexendo ali. Então, vou pedir a alguém que procure na Bíblia, na sua Bíblia, Hebreus 11, verso 4. Esse é um texto extremamente importante para esse estudo que nós estamos tendo aqui, né? O que diz ali Hebreus 11, verso 4? Posso ler? Pode ler, por gentileza, professor. Ok. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Exatamente. Muito bom. Obrigado, professor, pela leitura do texto. Então, veja. Então, vamos pensar aqui. Então, o sacrifício de Abel foi aceito porque Deus ele era partidário de Abel e ele não aceitava Caim? Era por isso? Por isso que o sacrifício de Abel foi aceito? Porque Deus, entre aspas, assim, ele gostava mais de Abel do que de Caim? O que vocês acham? Claro que não. Claro que não. É óbvio que não. Por que não? Porque os dois receberam o quê? A mesma instrução. Então, veja, duas pessoas podem morar juntas, marido e mulher, irmãos, pai e mãe, né? Às vezes a pessoa que estuda, que trabalha em algum lugar, pode ser amigos, né? No entanto, há uma diferença na fé. Por quê? Porque Deus ele está olhando para a obediência. Por isso que ele deu testemunho, o testemunho que fala aí no texto que o professor leu, o professor Guilherme, o testemunho que já estava no seu coração, a obediência a Deus. Isso brota, a fé brota de um coração obediente a Deus. Veja, não é simplesmente nós seguirmos uma religião ou nós seguirmos regras da igreja que a gente frequenta. Isso não é fé, tá? Fé brota de uma disposição do coração em obedecer aquilo que Deus orienta. E é interessante que o sacrifício que Abel fez desceu fogo do céu e acabou ali consumindo o sacrifício. O que significa isso? Houve aprovação de Deus do sacrifício feito por Abel. E a partir daí, então, o que ocorre agora? Qual foi o desenrolar da história? Né? E só antes da gente seguir, essa questão da obediência de Abel
E aí o texto bíblico ali deixa claro que ambos foram oferecer um sacrifício, mas o texto diz: um irmão não for eleito para ser aceito por Deus e o outro para ser rejeitado. Nós falamos aqui já essa questão da predestinação, que João Calvino desenvolveu essa teologia, que ela é seguida hoje pelos nossos queridos irmãos presbiterianos. São muito estudiosos, no entanto, nós não partilhamos dessa doutrina da predestinação. Tá? E aí começa já aqui a entendermos que não existe predestinação na Bíblia. Que uns foram criados para se salvar, ou outros foram criados para se perder. Então, Abel escolheu a fé e a obediência. Caim, a incredulidade e a rebeldia. Nisto consistia toda a questão. Tá? Então, agora, o que acontece agora? Qual foi o desenrolar? Então, vamos lá. Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. E o que acontece agora? Alguém gostaria de estar comentando? O que vai acontecer agora? Pois não, Anderson? Pastor, quero destacar um pequeno detalhe que eu li aqui e me chamou bastante atenção. O comentário fala assim: irou-se com o Senhor e com seu irmão. Deus condescendeu em mandar um anjo para conversar com ele. O anjo inquiriu quanto à razão de sua ira. Informou de que se ele fizesse o bem e seguisse as orientações de Deus que tinha dado, ele o aceitaria e estimaria sua oferta. E Deus aceitaria novamente a oferta de Caim, pastor? Eu não consigo compreender isso aqui. Com certeza. Mesmo sendo a oferta que Deus não havia solicitado para ele? Não, veja. Quando Deus não aceita... Veja, uma coisa é o seguinte, vamos entender isso daqui dentro do texto bíblico. Deus, ele não aceitou o sacrifício, a Bíblia não diz que ele não aceitou Caim. Tá? O que Deus não aceitou foi o sacrifício oferecido por Caim. Tá? Inclusive, existe uma outra citação de Ellen White que, quando ele oferece o sacrifício, aquela fumaça ali, porque ele queima o sacrifício, ela fica pairando ali sobre o altar, ela não subiu diante de Deus como a de Abel. Diz que ele ficou esperando, né, e não viu manifestação nenhuma na dele. Nenhuma. Então, veja, no diálogo que Deus tem com Caim, e agora o livro História da Redenção diz que um anjo veio conversar com Caim e disse: olha, se você oferecer o sacrifício que Deus ordenou, você vai ser aceito por Deus. Deus não está rejeitando você. Então, isso aqui tem que ficar muito, muito, muito claro para nós. Porque aqui já derruba, na base, veja, aqui está a base da salvação dentro da Bíblia. Tá? E aí isso daqui derruba o argumento da predestinação bíblica, que é pregado pelos presbiterianos. Tá? Por quê? Porque Deus, ele queria salvar Caim. Só que Caim não aceitou aquilo que foi indicado por Deus. Então, o que fica claro aqui? Não foi Deus que rejeitou Caim. Foi Caim que rejeitou o plano da redenção oferecido por Deus. Por quê? Veja, se não existe sangue, eu vou pedir que alguém leia Hebreus capítulo 9, verso 22. Alguém leia para mim Hebreus 9, verso 22. Por gentileza. Pode ler, pastor? Por gentileza, Beth. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, veja. Quando nós vamos à presença de Deus, quando nós oferecemos o culto a Deus, quando nós pedimos perdão para Deus dos nossos pecados, ok?
Nós só somos perdoados porque Cristo derramou o seu sangue por nós. Não porque a gente é bom. A gente não é bom. Ok? Porque Cristo derramou o seu sangue. Então, lá, quando eles ofereceram sacrifício, o sacrifício de Caim não foi derramado sangue. Ele estava excluindo o sacrifício do cordeiro ao seu favor. O que significa isso? Ele estava rejeitando a graça de Deus. Ok? Estava rejeitando a graça de Deus. Mas será que ele sabia disso? Ele estava consciente? Pois não, vamos a Beth primeiro. Primeiro a Beth, depois a irmã Eunice. Pois não, Beth? Ele sabia disso, pastor? Ele estava consciente disso? Totalmente instruído, orientado, consciente. Ele estava rejeitando? Sabia tudo. Por quê? Adão, ele viu a Deus. Adão e Eva, eles viram o Criador. Eles viram os anjos, eles viram Jesus. Quando o pecado entrou no mundo, Deus já deixou claro, quando ele pede, nós já estudamos aqui, quando ele pede para Adão pegar um cordeiro e sacrificar o cordeiro. Inclusive, a Sora White diz que esse primeiro sacrifício para Adão e Eva, eles choraram como nós choramos quando perdemos um pai e uma mãe. Uhum. Então, ele tinha toda a instrução. Ele sabia que para ir ao Éden, oferecer sacrifício, tinha que ser um cordeiro. Por quê? Ele já tinha testemunhado Adão oferecendo o cordeiro no altar. O pai dele já tinha oferecido sacrifício várias vezes. E ele já havia sido ensinado desde a infância o plano da redenção que Deus indicou. Então, ele sabia. Ele não quis oferecer. Por isso que eu digo, a fé é uma disposição do coração. Quando você está em comunhão com Deus, você vai ter disposição em obedecer Deus e seguir aquilo que Ele nos orienta. Ele quis fazer do jeito dele. Exatamente, é igual na igreja, não é diferente. As pessoas pensam assim, que ter fé é só seguir as regras que a igreja ensina para ele e fala, eu já tenho fé. Isso não é fé. Isso não é fé. Né? Eu agora fui batizado, sou adventista, então eu vou seguir essas regras que a igreja está me orientando. Isso é fé? Não. Porque ele só está seguindo algumas regras que foi ensinado para ele. Ok? O que é fé? O texto que o professor Guilherme leu, em Hebreus 11, fala o quê? Que ele teve fé. Em que sentido? No coração dele, tinha disposição para seguir aquilo que foi orientado. Então, ele sabia, sim. Agora, primeiro a irmã Eunice, depois o Anderson. Irmã Eunice, por gentileza. Então, pastor, com certeza, Adão, que sofreu as consequências lá no Éden, deve ter falado. Está cortando, a sua fala está cortando. Então, eu estou falando que, com certeza, Adão deve ter ensinado para os filhos a consequência da desobediência, porque ele sofreu isso. E Abel, com certeza, orientou ele. Então, isso vem do coração da pessoa rebelde. Ele quis se rebelar contra Deus. Ele murmurou contra Deus. Isso mostra que, muitas vezes, as pessoas murmuram e não aceitam a vontade de Deus, querendo fazer a sua própria vontade, o que está dentro do seu coração. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que a gente está agradando a Deus, não está agradando a Deus. Né? Porque Deus tem a forma, é Deus que fala para nós como nós devemos agradar a Deus, e não nós querendo agradar a Deus da nossa maneira.
Então, isso que houve com Caim é para nós olhar para isso hoje e olhar a palavra de Deus que nos orienta. Porque com certeza ele foi orientado, mas isso ele já se rebelou no seu coração contra Deus. E ele quis o quê? Ele teve inveja do irmão e ao ter inveja, ele usurpou ali, querendo ou não, ele usurpou ali o quê? A vontade de Deus para a vida da família dele, né? Foi igual aconteceu no céu com Lúcifer. Ele teve inveja de Deus, ele teve inveja do irmão. E a gente sabe que a inveja é um orgulho e é uma soberba contra Deus. Então a gente deve ter muito cuidado, porque hoje a gente vê aí muitas pessoas conhecem a verdade, mas mesmo assim abrem igreja sem conhecer a palavra de Deus e levando engano e mau ensinamento às pessoas. E aqui o que a senhora está colocando, ele deixou-se levar pelos mesmos espíritos de Satanás no céu, porque ele rejeitou a justiça e a autoridade divina. Ele rejeitou isso, né? Pois não... E Deus ainda teve misericórdia dele, porque com certeza Deus dialogou com ele. E mesmo assim ele não se arrependeu. É verdade. O Anderson... Oi, pastor. O senhor acabou de falar que eu iria falar. Mas praticamente ele foi instigado por Satanás, né? Para cometer todo esse assassinato, toda essa não aceitação das bênçãos do Senhor, né? Exatamente. Agora, o que acontece? Qual foi o desenrolar de tudo isso agora? O que aconteceu entre eles? Entre Caim e Abel? Eu gostaria de ter mais participações aqui na nossa sala. Leia os capítulos. Esse são os capítulos, né, pastor? Gente, ouvir, dá para guardar tudo na memória, dá para ouvir mais. Exato, exatamente. Dá para ler e ouvir. Isso. Grava mais ainda. A gente tem colocado lá no grupo, gente, para vocês ouvirem. Exatamente. Então, veja. Agora, então, aqui agora, a Bíblia revela aquilo que Deus disse lá em Gênesis 3,15. O que Deus disse lá? Alguém leia para mim. Gênesis 3, verso 15. Por gentileza. Gênesis 3, verso 15. Vou ler. Pode ler. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Obrigado, então, irmã Cida. Então, agora aqui vai se cumprir o que Deus já falou quando ele condenou a serpente, quando ele proferiu juízo sobre a serpente, dizendo que a morte do descendente da mulher, que é Cristo, na cruz, iria trazer condenação para Satanás. E daqui, queridos, de Gênesis 4, a Bíblia vai apresentar duas classes de homens sobre a terra. A primeira classe de homens são aqueles sinceros, aqueles que têm fé em Deus, que acreditam na Bíblia e seguem e praticam a Bíblia. Então, você vai ver o caso aqui, no primeiro momento, de Abel. Então, agora, você vai ver aqui essas duas linhagens. A linhagem de Deus, a descendência de Deus, e a descendência de quem? De Satanás. E agora um comentário aqui diz o seguinte: quando Caim viu que sua oferta foi rejeitada, ficou irado com o Senhor e com Abel. Irado com seu irmão por preferir obedecer a Deus, a unir-se em rebelião contra ele. Quer dizer, Caim não só rejeitou a graça e a misericórdia,
ele queria que Abel seguisse o mesmo exemplo dele de rebelião, para que os dois pudessem se unir em rebelião a Deus. Então, isso realmente fica aqui algo extraordinário que nós aprendemos. Por quê? Sempre, queridos, sempre Satanás vai incitar ira, ódio, perseguição, né, contra aqueles que obedecem a Deus. Não tem como viver nessa terra sendo fiel, sendo obediente e não ser perseguido. Sempre foi assim. Não adianta, muitas vezes, a gente falar, está acontecendo isso, tal, pede oração. Tudo certo, nós devemos pedir oração, a oração tem poder, mas não devemos achar que isso é algo novo. Não é algo novo ser perseguido, ser odiado sem razão. Veja, a minha pergunta é, por que Caim ele estava com raiva do seu irmão? O que Abel tinha feito para Caim? Às vezes, quando a gente era criança, né, a gente, ali tudo, a molecada, aí um irmão insultava o outro, né? E aí já começava a briga. E depois, eu ainda fui criado nessa época. Aí depois o pai chegava em casa, e aí quando ele sabia das notícias, aí aquele que bateu, né, acabava apanhando. Eu ainda vivi nessa época aí. Se descobria que, por exemplo, se eu estava lá e meu pai descobria, minha mãe falava, olha, ele bateu na irmã dele hoje. Aí já certeza que você ia apanhar. Tinha jeito de escapar, né? Mas por quê? Porque eu fiz algo errado. Mas e Abel, o que ele fez de errado para que Caim pudesse ter raiva dele? O que ele fez de errado? Pastor, ele não fez nada, mas o pior disso tudo é saber que Caim, ele ofereceu algo que Deus não havia pedido para ele. Eu acho que nem ele mesmo ele não entendeu aquilo que Deus tinha pedido. Não sei se ele não quis entender, né? Ele poderia ter colocado na cabeça assim, poxa, eu ofereci algo que Deus não queria, então eu estou errado. Mas ele não teve a humildade o bastante de voltar atrás e falar, Senhor, me perdoe, eu quero realmente me retratar aqui e pedir perdão ao Senhor. Eu acho que ele já estava tão revoltado com que Deus abençoou Abel e não quis nem saber de mais nada. Então, eu volto aqui. Mas por que ele estava revoltado? Qual o motivo? Vamos pensar assim. Por que ele estava irado contra o irmão? E por que ele estava revoltado? Por que ele estava revoltado em não obedecer Deus? Porque eles, ao ver dele, pastor, a oferta dele foi melhor, na visão dele. Na visão dele, a oferta dele foi melhor do que a do irmão dele. Deus aceitou a oferta do irmão dele. Óbvio que a gente sabe que Deus aceitou a oferta do irmão dele, porque ele deu aquilo que Deus pediu. Mas na visão dele, a dele era melhor. E por que Deus aceitou a dele, a do irmão dele, e a dele não? Então isso ressuscitou algo de ruim no coração dele, que é a inveja, né? Então, mas veja, a questão de ser melhor ou não, ele tinha a instrução de que teria que oferecer um cordeiro e deveria ter derramamento de sangue. E não houve. Sim. Então, ele tinha essa instrução. Por isso que eu volto a perguntar por que ele foi rebelde à instrução que os pais deu para ele, vinda de Deus. Pastor? Pois não, Tânia? Boa noite, gente. Boa noite. Eu creio que tem uma partezinha aqui na página 40 que diz assim, que o assassinato de Abel por seu irmão Caim representa os ímpios que teriam inveja dos justos, odiando-os porque são melhores do que ele. Teriam inveja e perseguiriam os justos e arrastariam à morte, porque sua maneira correta de agir lhes condenava a conduta pecaminosa. Eu penso, quando eu li isso, eu pensei assim, poxa, é algo forte, né? No caso, Caim e Abel já representa as duas classes, dos ímpios e dos justos, dos crentes e dos descrentes. Então, como o senhor falou aí,
desde sempre existiu e vai continuar existindo as duas classes de pessoas. Eu penso que, por que ele fez isso? Por que Caim fez isso? Porque ele era incrédulo, ele escolheu não obedecer, tudo que já foi dito aí. Eu tenho certeza que ele sabia, ele foi instruído, assim como Abel, assim como Adão, assim como Eva, ele foi instruído do que deveria ser feito e o que aquilo representava. Mas, por rebeldia, por incredulidade, eu imagino que porque ele quis mesmo, pela maldade. Exatamente. Por uma escolha. Pastor, eu posso falar? Exatamente. Quem é agora? Senhor Geralda, boa noite. Oi, Geralda, boa noite. Boa noite a todos, boa noite para o senhor. Eu acredito que é porque ele estava muito dominado pelo espírito do inimigo. Ele deixou o inimigo entrar nele. Perfeito, irmã Geralda. E o que a senhora... Eu só vou colocar aqui um ponto aqui. Eu vou colocar só um ponto e vou dar a palavra à Kátia. Aqui o que a Tânia comentou ali. Veja, queridos, a decisão de obedecer é nossa. Tá? Nós temos um poder, a Sora White diz, o maior poder do universo chama-se o livre-arbítrio. Esse é o maior poder que nós temos. Você pode escolher. Então, a escolha de ser fiel a Deus é nossa. A gente não pode justificar isso com nada. Nada justifica a falta de fidelidade a Deus. Nada. A gente pode falar um monte de coisa, muita coisa, mas nada justifica. Como Caim não foi justificado. Caim não foi justificado pela questão. Ele poderia falar: olha, mas eu trouxe os frutos da terra, né? Eu estou aqui com os frutos e eu colhi tudo certinho, né? São bons frutos, bonitos esses frutos. Foram os primeiros que eu colhi. Então, o primeiro eu estou devolvendo ao Senhor. Mas não foi o que Deus pediu. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas, não são poucas, elas chegam e dizem assim: pastor, é pecado a gente não devolver os dízimos e as ofertas para Deus? Eu digo sim, é pecado. Está escrito na Bíblia: em que me roubais? Os dízimos e as ofertas. Aí a pessoa diz assim: mas eu devolvo. Aí eu falo: e como que você faz? Ela fala: eu recebo o meu salário, né? Aí eu pago minhas contas, aí eu vou no mercado, compro a comida do mês, faço a compra do mês. Aí depois, se sobrar alguma coisa, depois que eu já paguei minhas contas e fiz a minha compra, aí se sobrar alguma coisa, aí eu devolvo para Deus. Eu pergunto: é isso que Deus pede na Bíblia? Não. Sim ou não? Não. Não. Então tá aí. É o mesmo pecado de Caim. Foi isso que Deus pediu para Caim? Não. Não foi. Então, e aí eu quero só entrar num ponto aqui, ó. Por que Caim ficou com ódio? A irmã respondeu ali. A irmã disse que ele não obedeceu. Ele estava sendo guiado por Satanás. Por qual motivo? Agora vem um ponto aqui que eu quero ressaltar. E eu quero ler um trecho aqui que diz assim, ó, uma frase: a vida santa de Abel, testificava contra a pretensão de Satanás de que é impossível ao homem guardar a lei de Deus. Olha aqui, ó. Então, Satanás, desde quando ele foi expulso do céu, ele já começou a trazer esse argumento de que é impossível guardar a lei de Deus. E ele sempre guardou a lei. Os anjos caídos sempre guardaram a lei. Boa noite. Né? Então, o que acontece agora? Quando Abel estava obedecendo, então Satanás
agora usou Caim para perseguir Abel, porque isso era um testemunho contra o engano de Satanás. Ok? Por exemplo, hoje nós, como adventistas do sétimo dia, nós guardamos o sábado. Nós guardamos o sábado. Então, as igrejas que não guardam o sábado, eles usam vários argumentos e nenhum deles tem respaldo na Bíblia. Nenhum deles. E com isso, o que acontece? Eles acabam olhando para nós com uma certa, vamos dizer assim, com uma certa discriminação, ou, muitos casos, chamam a gente de seita, que nós somos uma seita. E nós não somos uma seita. A única seita que nós somos, nós aceitamos evangélicos, católicos, espíritas, Testemunhos de Jeová, qualquer pessoa que abrace a Bíblia e aceite toda a Bíblia, ele vai se tornar um adventista do sétimo dia. Aí nós vamos aceitar essa pessoa. Então, nós somos uma seita que a gente aceita as pessoas. Mas, na literalidade da palavra seita, nós não somos uma seita. Mas por que as pessoas dizem isso? Porque, muitas vezes, hoje, as pessoas, ainda não chegou a época da perseguição, mas eles vão usar a perseguição usando argumentos que são falácias contra o povo de Deus. Por quê? Porque Satanás olha e fala assim, ó, na terra não tem ninguém que obedece a Deus. Aí Deus fala, tem um povo lá, no mundo todo, são poucos no mundo, mas eles estão obedecendo a Deus. Então, isso gera contenda entre nós e aqueles que rejeitam a lei. Ok? Muito bem, meus queridos. Pode dar uma contribuição aí, pastor? Sim, claro. Seja bem-vindo, Henrique. Boa noite a todos. Adão e Eva instruiu tanto Caim quanto Abel sobre o sacrifício, e a revolta de Caim é que ele não poderia entrar no jardim do Éden. Embora observasse a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, ele criou dentro do seu coração uma revolta porque seus pais foram expulsos de dentro do jardim do Éden. E essa revolta foi crescendo ao ponto de crescer contra Deus e contra o seu próprio irmão e se revoltar e se rebelar contra os planos de Deus. Muito boa, excelente contribuição. Realmente o capítulo ele menciona isso. Porque ele pensava, mas por que os nossos pais, por que Deus foi expulsar eles do Éden? Isso não é justo. Então, isso já começou a brotar no coração de Caim, a rebeldia, e ele não considerar a autoridade e a justiça divina, né? E agora, veja, essa decisão de Caim, agora, Caim ele não se arrependeu, a Bíblia diz, ele não se arrependeu, né? E ele matou o seu irmão, acabou assassinando o seu irmão. E agora o que acontece? Veja que esse homem, Caim, ele sai, ele constrói uma cidade, e agora começa ali agora a questão, um ponto importante que o livro ali apresenta agora, porque Caim, ele é agora uma força, uma influência para poder levantar uma classe de pessoas desobedientes a Deus, né? E a terra agora se corrompe e ela se enche de violência, de maldade, de morte, pela influência de Caim. Perceba que uma pessoa usada pelo diabo, ele pode fazer estrago. Por isso que a nossa salvaguarda, a Sora White diz no capítulo do grande conflito, a nossa única salvaguarda, é o título do capítulo, ela diz, é a palavra. Se você estiver dentro da Bíblia, pode se levantar quem for
contra nós. Se nós estivermos dentro da palavra, Satanás não pode fazer nada, porque a palavra de Deus ela tem poder. Então, veja, notem que agora se levantou uma classe na terra de homens cruéis, sanguinários, a violência, a maldade, o crime, tudo pela influência desmoralizadora de Caim, né? E aí a gente já estamos aqui passando já para o capítulo 6 agora, tá? Então, se você quiser comentar ainda o 5, algum ponto aqui, outro ali, fique à vontade, tá? Mas a questão do tempo, nós já temos que avançar para o capítulo 6, por quê? Agora, com a morte de Abel, Adão e Eva, eles tiveram um novo filho. Quem era esse filho? Pastor, só para a gente atualizar aqui, que no início a gente falou que era 5 e 6, não, é 6 e 7 mesmo, o senhor estava certo. Ah, é? O senhor até brincou na semana passada, você colocou assim, o senhor falou o capítulo 7, que vai falar de 7 e Enoque. É verdade. Então é o 6 e 7, tá? Então ok. Então agora, perdão, você tem razão. É o capítulo 7. Nós estávamos estudando o 6. E agora é o 7. É fácil você gravar, porque hoje é o 7º dia. O pastor, Pois não. Tem um detalhe que comenta também que os anjos mantinham comunicação. Isso falando do capítulo 6 ainda. Capítulo 6 ainda. Que tinha uma comunicação com Adão, falando sobre a redenção, sobre a vinda de Jesus à Terra. Mas por que Jesus, ou Deus, enviou os anjos? Porque até então Jesus tinha comunicação com Adão. Por que Jesus mandou os anjos em vez de ter ido ele mesmo falar dessa vinda dele? Boa pergunta. Até então, o que acontece? Nós temos ali até o capítulo, você tem aqui pelo menos até o capítulo 12, ou até o capítulo 11, você não tem menção aqui do anjo do Senhor, tá? Esse anjo do Senhor, ele vai aparecer ali a partir do capítulo 12 de Gênesis em diante, tá? Então, o que acontece? O anjo do Senhor é o Cristo pré-encarnado. Cristo vinha, de fato, como um anjo do Senhor. Aqui, por enquanto, a Bíblia menciona, e mais especificamente aqui os comentários de Ellen White, mencionam que viu os anjos, e não o Cristo pré-encarnado. Depois do dilúvio, por que não? Porque eles tinham as instruções dadas pelos anjos. E depois eu até quero ler um comentário aqui no capítulo 7, falando sobre a tradição oral, mas é um pouquinho mais à frente aqui, que tem a ver com essa pergunta do Anderson, tá? Então, agora, 7 agora, ele se torna agora aquele que vai manter a linhagem de Abel, ok? A linhagem de Abel. E ele agora é um homem temente a Deus. E ele guardava todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. E até num comentário aqui diz, antes da queda, nossos primeiros pais tinham guardado o sábado, que foi instituído no Éden. E depois de sua expulsão do paraíso, continuaram sua observância. Então, Sete era obediente a Deus, guardava a lei de Deus e obedecia à lei de Deus. Então, agora essas duas classes passam a conviver na Terra, as duas classes, né? Então, a classe de Sete, eles vão viver nas montanhas, né? E ali, onde nessa região, nas montanhas, viviam a descendência de Sete. E a descendência de Caim, eles viviam nas planícies e nos vales. Então, eles viviam separados. Por quê?
não tinham como conviver juntos pela questão do estilo de vida que eles tinham. A Bíblia não diz, e não pode haver comunhão entre Cristo e o maligno. Então, essa separação que Deus falou que ia haver na terra, fica muito claro ali na descendência de Caim, os caimitas, né, os Caim, e a descendência de Sete. Eles não conseguem conviver juntos. Por quê? Por causa do princípio. E isso hoje também não é diferente, queridos. Nós estamos chegando a um tempo, e esse tempo não está muito longe, né, em que nós vamos ter que sair das grandes cidades. Por quê? Porque o ambiente das grandes cidades ele está se tornando cada vez mais pecaminoso. Cada vez mais. E isso a gente percebe a maneira como as pessoas vivem ao nosso redor, do lado, do vizinho, na rua. Todo lugar que você observa, você vê a maldade, o pecado, você vê a injustiça, o engano. Então, eles não conseguiam conviver juntos. Mas aí, Satanás usou uma artimanha. E aqui eu até quero ler um trecho que diz assim: enquanto durou essa separação, mantiveram em sua pureza o culto a Deus. Então, a descendência de Sete, o capítulo 7 aqui do livro, deixa claro que essa descendência, eles prestavam culto agradável e aceito por Deus, porque eles eram limpos e puros de coração. Ok? Então, qual foi a artimanha que Satanás usou para unir essas duas descendências agora? Qual foi? Você sabe? Você que leu aí o capítulo, qual foi a artimanha que Satanás usou? Alguém quer responder essa pergunta? Qual foi a artimanha? Então, veja, lá na montanha, lá na parte mais alta das cidades, estava o povo de Deus, Sete, toda a sua descendência. Na parte do vale, nas partes mais baixas, né? No vale e também ali nas planícies, né? Estava a descendência de Caim. Eles não conviviam juntos. E o que Satanás, então, fez para que eles começassem a conviver juntos? Você sabe dizer? Alguém quer arriscar a resposta? Qual foi a artimanha de Satanás? Ou não? Laço matrimonial. Oi? Laço matrimonial. Perfeito, Henrique. Se tivesse valendo um bom brinde aqui, o Henrique ganhava um livro, um bom livro, o Henrique ganharia. Exatamente. E eu quero que alguém leia para mim Gênesis capítulo 6, verso 2. Por gentileza, alguém leia Gênesis 6, verso 2. O que diz aí? Vou ler. Pode ler. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Aí, meus queridos, olha aí, ó. O que é isso daí na Bíblia? Alguém quer falar o que é isso na Bíblia? Os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Quem são esses filhos de Deus? Quem são? Aí a Bíblia está deixando claro, ela está afirmando os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quem são os filhos de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus. Sim, os que guardam os mandamentos de Deus. Mas quem são eles aí, no contexto da Bíblia? Inclusive, filhos de Sete. Irmã Eunice, exato, a descendência de Sete. E quem são os filhos dos homens?
Os filhos de Caim. A descendência de Caim. Então, o que aconteceu agora? A descendência de Sete começou a olhar para as jovens descendentes de Caim. Disse, olha, essas moças são lindas, vamos casar com elas. O que é isso daí na Bíblia? Isso é a primeira vez que aparece na Bíblia. Jugo desigual. Parabéns, irmã. Irmã está bem ligada ali. Jugo desigual. E o jugo desigual, queridos, claro, existe exceções à regra. Exceções. E eu digo aqui, ó, são raras exceções que o jugo desigual dá certo. Muito raras. Poucas. Claro, a pessoa pode seguir tudo certo, né? Antes de se casar ou namorar, conhecer alguém fora da igreja, oferecer, apresentar Cristo para essa pessoa, estudar a Bíblia, levar para a igreja. Esse seria o ideal, para ver se a pessoa, ela realmente, ela ama Jesus, ela quer se entregar a Jesus. Só que a maioria das vezes não. Quando a gente descobre, as pessoas já estão morando junto já há um bom tempo. Né? Então, veja, a orientação de Deus, e aqui fica claro, é não se unir em jugo desigual. Como eu disse, tem exceções. A regra. Tem casos que a pessoa casou, está bem, está feliz, né? Porque ela escolheu um homem que já era temente a Deus. Mas ele não conhecia a mensagem bíblica, mas já era temente a Deus. Né? Agora, aqui, nesse caso aqui, foi a estratégia de Satanás. Inclusive, lá em Judas 11, que Judas não tem capítulo, né? Diz assim, ó, os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim. Desobediência, né? A desobediência a Deus. Então, o que acontece? O pecado agora propagou-se largamente na terra como uma lepra mortal. Inclusive, se você vai ali no capítulo 6 de Gênesis, se você tiver aí com a sua Bíblia, Gênesis 6, verso 5, diz assim, ó, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Né? Então agora você vai ver, porque o próximo capítulo, que é o capítulo 8, vai ser sobre o dilúvio. E este capítulo ele já está comentando aqui quais foram os resultados do povo de Deus se unir ao povo que era do mundo. Né? Aqui já está apresentando um resultado já. Então, interessante que esses homens que viviam antes do dilúvio, eles eram homens muito inteligentes, muito sábios, homens de estatura muito alta, muito superior a hoje, né? E um detalhe, eles viviam, em média, quase 1000 anos. Quase 1000 anos. E eles eram pessoas que estudavam, que eles tinham muito conhecimento das coisas, tinham tempo para o estudo, mas o que acontece agora, né? E aí eu quero entrar num ponto aqui, porque a Bíblia vai começar a ser escrita depois de 2.500 anos de história da Terra. Tá? Em que época? Na época de Moisés. Até Moisés não existia a Bíblia. Então, nessa época aí, não existia a Bíblia. E eu pergunto agora, como é que fica essa questão? Mas, pastor, não tinha Bíblia, como é que o povo ia saber qual era a vontade de Deus? E agora? Como é que fica esse ponto? Alguém queria
comentar alguma coisa? Pastor, pois não. Um comentário aqui que eu achei interessante também fala que Enoque fielmente transmitiu ao povo tudo que Deus lhe havia revelado, pelo espírito de profecia. Alguns creram nas suas palavras e volveram de sua maldade para temer adorar a Deus. Aqueles que aceitaram, retornaram, né? E entenderam realmente o chamado de Deus, né? Exatamente. Então, estão me ouvindo? Estava dando para ouvir. Agora... Perfeito, voltei aqui. Então, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Antes eu quero ler um pequeno parágrafo para poder ampliar o que o Anderson já começou ali a discussão. Que Enoque, esse capítulo fala, ele, assim como Adão, eles davam instruções muito claras. Nós chamamos isso, dentro da teologia, de a revelação oral. Tá? Você tem esse momento da história, você tem uma revelação oral, né? E isso é importante nós entendermos, e nós chamamos também de tradição oral. E aí eu quero ler aqui um pequeno parágrafo aqui, Pastor? E diz o seguinte, voltei aqui. Voltou. Os antediluvianos não tinham livros, não tinham registros escritos, mas com o seu grande vigor físico e mental, possuíam forte memória, capaz de aprender e reter aquilo que lhes era comunicado e, por sua vez, transmiti-lo intacto à posteridade. E durante centenas de anos, houve 7 gerações vivendo na Terra contemporaneamente, tendo a oportunidade de consultar entre si e aproveitar cada um dos conhecimentos e experiência de todos. Então, nós chamamos isso de tradição oral. Ok? Não havia necessidade de ter a Bíblia, porque eles tinham um intelecto muito além do nosso intelecto, muito além. E eles tinham capacidade de memorizar muita orientação, muita instrução. E aquilo que era essencial para a salvação, eles tinham conhecimento suficiente, como nós temos hoje. Eles tinham conhecimento suficiente para se salvar naquela época. E agora, e dizendo isso, aí eu faço uma pergunta: qual foi a resposta de Deus de que a geração antediluviana poderia se salvar? Como é que Deus respondeu isso para aquela geração? E Deus também vai responder isso lá no juízo final, para essa geração antediluviana. Qual era a resposta? Qual era a evidência, na época, de que as pessoas poderiam se salvar? Por que eu digo isso? Porque Jesus compara. Se você abrir a sua Bíblia aí em Mateus 24, abra lá em Mateus 24. Diz assim, ó, Mateus 24, versículo 37. Diz assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, nós estamos falando da geração aqui, que nós chamamos a geração antediluviana, que eles viveram antes do dilúvio. Ok? E Jesus está comparando. Ele está dizendo, no tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, nós iremos viver um período da história bem semelhante ao período do povo antediluviano.
E aí eu volto aqui à pergunta. Qual era a evidência naquela geração de que o homem poderia se salvar? Porque tinha Noé. Ainda que, ok, Noé era um testemunho, mas o capítulo que nós estamos lendo, ele fala quem era essa testemunha de Deus, fiel. Quem era esse homem? Sincero e fiel a Deus. Enoque. Então, Enoque, assim como os outros patriarcas, verdade, ele era uma evidência poderosa de que o homem poderia viver na terra obedecendo à lei divina. Né? Então, veja, eu quero só aqui pegar um ponto aqui, né, que diz o seguinte: por meio de anjos, Deus revelou a Enoque seu propósito de destruir o mundo por um dilúvio. E também revelou amplamente o plano da redenção. Pelo espírito de profecia, levou através das gerações que viveriam após o dilúvio, mostrou os grandes acontecimentos ligados à segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Se alguém quiser aí abrir em Judas, puder ler para a gente, Judas, capítulo... Judas, não tem capítulo, é só versículo, é um capítulo só. Judas, verso 14. Judas, verso 14 e 15. Vou pedir que alguém leia, por gentileza. Pastor, antes da leitura, deixa eu fazer só um comentário. Quando o senhor fala sobre espírito de profecia, nós entendemos que seria os livros de Ellen White. Nessa época sabemos que não existia, né? Lógico. Mas é a mesma coisa. De Deus. Seria o Espírito de Deus? Aqui está falando Deus mostrando, possivelmente aqui, Deus deu uma visão para Enoque sobre os acontecimentos futuros, sobre o dilúvio, sobre os povos que iam viver depois do dilúvio. Entendi. E também fala sobre todo o plano da redenção, a vinda de Cristo, a sua morte na cruz e também a sua segunda vinda. Entendi. Isso, nós chamamos isso espírito de profecia, porque aí você tem um elemento profético. Deus revela o futuro antes dele acontecer. Nós chamamos isso dentro da Bíblia o elemento preditivo, dentro da profecia bíblica. Então, Enoque, quando fala espírito de profecia, é o espírito do profeta, aquele que recebe sonho, visão acerca do futuro. Ok? Então, alguém leia Judas 14, 15, por favor. O que diz aí? Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vem o Senhor entre tuas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Muito obrigado, Beth, pela leitura. Então, você está percebendo aí que Enoque, ele já sabia da segunda vinda de Cristo. Todos os acontecimentos. E falando como que os ímpios viviam na sua época. Olha só que interessante isso, né? E agora o que acontece, meus queridos? Agora, Enoque, acontece algo extremamente extraordinário com Enoque, né? Alguém queria comentar o que aconteceu com Enoque? Ele foi trasladado, né? Ele foi arrebatado, né? Exatamente. Enoque fora arrebatado. Ele, então, a Bíblia diz que ele viveu 300 anos, ele andou com Deus, em comunhão íntima com Deus, né? E aí, ali, eu quero ler um comentário, e esse está aqui no livro do Patriarcas e Profetas,
que ela menciona ali, foi sentida a sua falta na terra. Notava-se a ausência daquela voz que fora ouvida dia após dia em advertência e instrução. Alguns houve, tanto dos justos como dos ímpios, que testemunharam sua partida. E esperando que pudesse ter sido transportado para algum dos lugares de retiro, aqueles que o amavam fizeram diligente pesquisa para o encontrar, como mais tarde procuraram os filhos dos profetas a Elias, mas sem resultado. Referiram que não mais era encontrado, pois Deus o tomara. Então, veja, isso aqui é extremamente importante, queridos. Por quê? Por que Deus arrebatou Enoque? Você sabe por que Deus arrebatou Enoque? É porque ele representa uma classe de transladação de todos os justos vivos. Perfeito, excelente, Beth, parabéns. Ele representa, né? Ele representa a classe que será arrebatada, né? Quando eu falo arrebatamento, não é arrebatamento secreto. Uhum. É arrebatamento literal. Né? Arrebatar significa levantar da terra. Então, ele representa uma classe daqueles que hão de ser arrebatados sem ver a morte. Mas também, Enoque, ele é uma testemunha poderosa, aonde? Lá no juízo final. Por quê? Essa geração antediluviana, no juízo final, quando eles se levantarem e dando vários argumentos, justificativas diante de Deus, Deus vai apontar para quem? Para quem que Deus vai apontar? Para Enoque. Para Enoque. Fala, mas espera aí. Lá na época de vocês... Para Elias. Exato. Lá na época de vocês, quando vocês viveram lá antes do dilúvio, né, e aí os homens, que nem hoje, as pessoas dão muitas justificativas para não aceitar Jesus, para não estudar a Bíblia, para não ir para a igreja. As pessoas dão muitas justificativas. E nenhuma delas é aceita. A pessoa não vai para a igreja, não aceita Jesus porque ela não quer. Não adianta a pessoa falar, eu não vou na igreja por causa do meu marido. Eu não vou na igreja por causa do meu filho. Eu não vou na igreja porque eu não tenho roupa. Eu não vou na igreja porque a igreja é longe. Eu não vou E as pessoas, a pessoa fala, eu não vou porque eu trabalho. Eu não vou na igreja porque lá na igreja as pessoas são falsas, são hipócritas. Então, as pessoas têm N justificativas. E essas justificativas são válidas? Nenhuma delas são válidas, nenhuma. Então, lá no juízo final, essa geração antediluviana, quando se levantar, ok? Eles serão julgados por Deus e condenados, né? Foram condenados, já estão condenados, a perdição. O que acontece agora? Eles vão ter quem lá? Quem que vai estar dentro da cidade santa salvo? Enoque. Deus vai apontar para Enoque e falar, mas olha aqui, ó. Enoque, ele andou comigo, ele me obedeceu, ele queria se salvar, e eu salvei, inclusive eu tirei ele da terra à vista de todos vocês. Então, veja, Enoque foi arrebatado antes ou depois do dilúvio? Antes. Antes do dilúvio. Então, antes do dilúvio, aquela geração que estava ali, até chegar o dilúvio, né? Porque agora, daqui um pouco, Noé vem pregando sobre o dilúvio, ok? Então, você já entende que Deus, ele queria salvar toda aquela geração. E aqui fala que tanto os ímpios como os justos, um grupo, viram Enoque ser arrebatado. Eles viram. E aquilo era um testemunho poderoso do quê?
de que Deus queria salvar aquela geração. Deus queria salvar. Pois não. Eu vejo essas ações de Deus para fortalecer a fé, para fortalecer a nossa fé, para que a gente tenha esperança, né? Mas mesmo assim a incredulidade era tanta, né? Que mesmo Deus fazendo um ato tão glorioso desse, as pessoas ainda continuavam com o coração endurecido para com Deus, né? Exatamente. Isso, infelizmente, não foi suficiente para salvar aquela geração. Você imagina, você poder ver, testemunhar uma pessoa sendo arrebatada, né? Isso iria fortalecer muito a sua fé. E mesmo para o incrédulo, mesmo que ele não aceite o plano da redenção oferecido por Deus na pessoa de Cristo, isso agora fica assim evidente de que eles não queriam aceitar a Cristo Jesus. Eles não queriam aceitar a salvação, né? Então, meus queridos, eu acredito que nós já estamos quase encerrando aqui, né? E o que chama a atenção aqui, o que me salta aos olhos, né? É a transladação. Enoque já está lá na glória. E veja, Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, né? Ele pôde ver, olha só que interessante aqui, ó. Ele pôde ver Jesus antes da encarnação, né? E também ele pôde ver Jesus depois da cruz, né? Então, isso para nós é algo extremamente importante, porque, e é interessante, quando você vai à Bíblia, eu acho essa menção aqui, que ela é extremamente importante, né? Porque a Bíblia diz simplesmente algo assim, estou lendo ali Gênesis 5, 22. Andou Enoque com Deus e depois gerou Metusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, você tem Pastor, repete essa passagem, por favor, porque eu estou anotando, não estou dando conta. Desculpa. Estou lendo aqui Gênesis 5, versículo 21 até o 24. Gênesis 5, 21 a 24. Então, veja, queridos, a gente vê aqui a questão do arrebatamento. Ele foi arrebatado vivo, né? E aí, eu quero também pedir que alguém leia para mim 2 Reis, capítulo 2, verso 3 a 5. Né? Por gentileza. Segunda Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, verso 3 a 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes, o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor? Elevando por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Então é a mesma expressão usada do arrebatamento de Enoque, é a mesma expressão usada do arrebatamento de Elias.
quando ele estava chegando ali, Eliseu disse, olha, o teu senhor, que é Elias, Deus vai tomar ele, e ele será arrebatado, levantado sobre a tua cabeça. Então, queridos, eu fico aqui imaginando, né? A gente fica aqui pensando, imaginando, uma pessoa que viveu na Terra. Isso, a gente vê isso assim, é uma certa loucura para a nossa cabeça, é muita coisa, né? Uma pessoa que viveu na Terra como eu e você, servindo a Deus, e a pessoa daqui um pouco ela é arrebatada, viva, né? E a pessoa e um grupo de testemunhas viram o arrebatamento de Enoque. Isso chamou muita atenção. E é interessante que eles começaram a procurar Enoque por vários lugares. Mas depois eles entenderam que Enoque ele foi arrebatado. E assim também, queridos, nós vivemos já num tempo já em que a graça de Deus ela está a cada dia terminando. Né? O tempo da graça está terminando. A Bíblia diz a porta da graça ela vai se fechar. Né? E eu quero... a Bíblia diz, então, ali, em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, essa é a nossa grande esperança. Quando olhamos para Enoque, simplesmente a Bíblia diz o quê? Enoque andava com Deus. O que é andar com Deus? É seguir a instrução, a orientação que a palavra de Deus nos oferece. Ser obediente. Ele andava com Deus. Isso foi um testemunho poderoso, que as pessoas sentiram até a falta de Enoque na época. E outros viram ele ser arrebatado. Então, isso nos fortalece, isso nos edifica a fé. Queridos, então nós estamos aqui já encerrando, e já esse foi o capítulo 6 e 7, ok? Então, na próxima semana, então nós vamos estudar agora o capítulo 8, ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui de forma bem rápida, né? Você tem o capítulo 8 ali, que vai falar sobre o dilúvio, tá? E depois nós temos ali já o capítulo 9, que fala depois do dilúvio, tá? Torre de Babel. Isso. Então, nós vamos estudar... Torre de Babel. Então, nós vamos estudar esses 2 capítulos. O dilúvio, que é o capítulo 8, tá? E vamos estudar a Torre de Babel, que é o capítulo 9. Esses 2 capítulos. Leia, faça as suas anotações. E sexta-feira nós estamos aqui a partir das 8 horas para a gente continuar o nosso estudo. E isso é bom. Quanta coisa nós vamos aprender. Muita coisa, queridos. Muita coisa. Estamos só começando. Então, meu querido irmão, se prepare, porque Jesus vai voltar a essa terra. Não sabemos se nós vamos descansar ou não. Não importa. Mesmo que vier a descansarmos, nós não sabemos. Mas se descansarmos em Cristo, ou se estivermos vivos, a Bíblia diz que nós iremos também, como Enoque, sermos arrebatados. Amém? Amém. Muito bem, Isabela. Pastor, só um comentário para quem assistiu... Não, eu já coloquei. Para quem assistiu o vídeo depois, né, que não está assistindo aqui agora ao vivo, na descrição do vídeo eu vou deixar o número do meu celular, que aí a pessoa pode entrar em contato para colocarmos essa pessoa no nosso grupo também do WhatsApp, né, pastor? Maravilha! Então, você que vai assistir depois vai falar, nossa, eu quero saber mais, como que eu fico sabendo os dias desse estudo. Quiser participar com a gente do estudo, é só me chamar no WhatsApp, vai estar na descrição e você vai fazer parte do grupo também.
Maravilha. Deus seja louvado. Amém. Todos estão convidados a participar. Convide outras pessoas. Se você não está no grupo, eu já tirei uma foto aqui, eu vou olhar os contatos, né? E depois nós vamos incluir você no grupo ali, porque aí toda semana você já sabe qual o capítulo que nós estamos lendo e qual o capítulo que vai ser discutido na sexta-feira. Então, para a próxima semana, nós vamos estudar o capítulo 8 e 9, tá bom? Sim. Dilúvio e Torre de Babel. E aí nós temos muita coisa a aprender também. Tá certo? Ótimo. Isabela, então, pode fazer as suas considerações finais. As minhas considerações é só agradecer todo o pessoal que entrou hoje. Nós tivemos aqui 15 pessoas ao vivo, graças a Deus. Nosso grupo está aumentando. Mais e mais pessoas estão buscando, né, pastor? Estão com sede de conhecer a verdade. Isso é muito maravilhoso. Que Deus abençoe a todos os que entraram, os que precisaram sair, os que vão assistir depois. Com certeza. E fiquem atentos ao grupo. Nós estamos, na medida do possível, tentando postar tudo lá. A gente posta o texto. Essa semana o Anderson postou o áudio. Eu deixei só o áudio, que eu achei que foi tão maravilhoso. Estava curtinho, muito bom. E todas as sextas-feiras, alguns minutos antes, hoje nós entramos um pouquinho antes, porque eu fiz a conta errada. Mas semana que vem eu vou fazer a conta direitinho, nós vamos entrar no horário certo, o pastor coloca o áudio para que possamos ouvir, quem não teve tempo durante a semana, ou que está entrando pela primeira vez, ouve o áudio e já participa aqui com a gente, tá bom? Exatamente. Então, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite de descanso. Amanhã nós temos o privilégio de irmos à igreja adorar o Senhor. Né? Isso. Pastor, obrigada por tudo, viu? Que Deus eu que agradeço. O Tiago, que está gravando aí. Obrigado também. Obrigado, Tiago. Então, nós vamos pedir hoje para o Henrique. Henrique, se você puder orar por nós para encerrarmos, por gentileza. Henrique, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, pastor. Ore por nós, então, por gentileza. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado, de instrução, que nos eleva a Ti a cada momento. Amém. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê uma boa noite de repouso, um sono tranquilo e reparador. Amém. Nós dormimos nos cuidados de Jesus e em Teu santo nome nós agradecemos. Amém, Pai Santo. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima noite e até a próxima semana. Até mais. Boa noite a todos.